Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga na rede social oliveira.jucial. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Luiz Vabo Júnior, mais conhecido como Vabo, fundador da Vabo 23 Educação, professor do G4 Educação e empreendedor Endeavor. Vabo realiza a imersão em gestão de pessoas com Bernardinho e Ricardo Besaglia e a imersão de oratória em parceria com o G4 Educação. É professor da Link School Business, membro do Comitê de Pessoas e Conselho de Administração da ClearSale e da Endeavor, autor do livro Falar em Público é para Você. Que responsabilidade, Que honra, meu povo. Tô com medo. Bem-vindo, Vabo. Bem-vindo. Tô com medo porque o homem não fala de oratória. Não, eu vou ficar bem quieta nesse podcast. E ele tem um sininho que ele toca quando durante a imersão. Quando você fala algum vício de linguagem, ele toca o sininho. Então pode dar uma porrada na mesa. Que aí eu vou me orientando aqui. Cara, que difícil. De verdade, responsa, hein? É. Agora ficou tenso, mas vamos lá. Bem-vindo, cara. Cara, hein, Jussiel, que alegria poder estar aqui com vocês hoje, falar desse tema que é minha paixão, que é a oratória, comunicação. E vocês já revelaram aí o segredo da imersão, tem um sininho, então a gente precisa sinalizar quando a gente está falando alguma coisa que a gente talvez não seja a melhor forma. Então, na maior parte das vezes, a gente não percebe que a gente utilizou um vício de linguagem, a gente falou aquele que, i. Então, a ideia do exercício é botar um pouquinho de pressão, mas é uma pressão carinhosa, para que os alunos percebam e, consequentemente, removam esse mal da vida deles, que é você utilizar vícios de linguagem, maneirismos, muletas na sua comunicação. Nossa meta é ter uma comunicação clara, transparente, cristalina, para que a mensagem chegue até o nosso interlocutor. Quero ser igual ele quando eu crescer. Olha, foi perfeito. Lindo, né? Meu Deus. Ô, Vabo, o primeiro e último curso de oratório que eu fiz, o primeiro e o penúltimo, né? Porque eu ainda vou fazer mais um. Mas eu sentei na porta, tipo, do lado. Falei, se der alguma coisa aqui, eu vou embora. Sai correndo. Se alguém vir pro meu lado, eu já tô aqui no jeito de... Mas, olha, me deu dor de barriga. Eu chorei, fiquei nervosa, fiquei vermelha. Falei, eu vou desmaiar. Nunca desmaiei na vida, mas aquele dia eu tinha certeza que... Mas no final do curso, eu já tava bem melhor. Já tava me sentindo um pouco mais tranquila, mais calma. Consegui falar, né? Não tão bem quanto você, mas falei o que eu precisava falar. Mas é uma dor latente. O importante é que você sobreviveu a esse curso de oratória. Pois é. E está convidada, está intimada para vir fazer o meu curso de oratória, para a gente poder remover de vez todo esse nervosismo, ansiedade, estresse, tensão, pressão. Tem técnica, tem ferramentas, exercícios para lidar com isso e principalmente poder enfrentar esse rinoceronte pelo chifre, pegar esse rinoceronte, derrubar ele e vencer na comunicação. Estarei lá na próxima turma. Legal. Ótimo. Vabo, eu já te conheço, claro, eu te sigo a tua jornada, sou um admirador do seu trabalho, mas para quem ainda não te conhece, se a gente puder fazer de uma forma resumida, contar um pouquinho da sua história, que eu sei que ela é muito interessante. Da onde que vem essa paixão por, não só pela oratória, né, mas por pessoas? Você fala muito também sobre gestão de pessoas, people skills, soft skills, fala sobre cultura organizacional. Eu sei que você é bom em várias áreas, mas talvez a que mais pulsa hoje na sua veia é a oratória, mas eu queria entender de onde vem essa paixão. Vamos lá, se eu pudesse me apresentar em uma linha, eu diria que eu sou engenheiro de formação, sou professor por vocação e empreendedor por missão. E fã do Jussiel e da Karen com convicção. Como é bom demais. Tá bom. Então, eu comecei lá atrás empreendendo a nossa primeira startup de tecnologia voltada para precificação no e-commerce, junto com meu sócio, junto com o time, na incubadora da PUC do Rio. E aí, depois de alguns anos, a gente vendeu essa startup para o nosso principal cliente. E aí, que era uma grande multinacional na área de varejo. E eu passei 2 anos não trabalhando nessa multinacional. Então, eu saí da startup, botei o chapéu dessa grande empresa e nesse meio tempo os nossos investidores criaram uma das principais fintechs brasileiras. Então eu fui lá depois e fui para essa época em que a gente estava lá contratando 300 pessoas por mês e abrindo um escritório a cada 2 dias e abriu capital na Nasdaq depois de 15 meses. Então foram 3 experiências profissionais que me deram uma visão tanto da startup quanto de uma grande corporação, quanto de aquele unicórnio, aquela scale-up de crescimento exponencial.
Só que em paralelo a isso tudo, eu sempre estive em sala de aula, onde eu identifico que hoje é o meu lugar de potência, que é poder estar na PUC do Rio, depois em São Paulo no INSPER e mais recentemente na Link em graduação. E em paralelo também realizando as imersões em parceria com o G4. Então eu vejo que quando eu estou em sala de aula, eu estou na arquibancada. E quando eu vou empreender, eu estou na arena, no campo de jogo. Quando você está no campo de jogo, quando você volta para a arquibancada, você melhora a arquibancada. E quando você vai para a arquibancada, quando você volta para o campo de jogo, você melhora o campo de jogo. Então essa troca, esse ambiente de aprendizagem, eu vejo que é uma grande frequência na minha vida. E aí foi quando eu percebi, quando eu estava empreendendo, que me perguntavam assim, Vabo, qual que é o seu próximo desafio? Qual o seu grande desafio? Eu olhava a minha agenda e falava, olha, meu grande desafio é o meu próximo desafio. É abrir o escritório, é contratar as pessoas, é criar um novo produto, é fazer a nova rodada de investimento, abrir o capital na Nasdaq, enfim, tudo aquilo que fazia parte do projeto que estava na prioridade. Foi quando um dia eu tive um clique em alguma dessas mentorias, algum desses livros que a gente lê, conecta uma coisa com a outra, e eu percebi que só existe um grande desafio. Todos os demais desafios são derivados desses. E o grande desafio é você contratar, você construir um time de alta performance, um time campeão. E para você construir esse time, você vai precisar, naturalmente, saber bem qual é a sua cultura, saber se comunicar com essa equipe, desenvolver aquelas habilidades que são chamadas de people skills, que são as habilidades comportamentais, socioemocionais, e a oratória é uma delas, assim como o autoconhecimento, inteligência emocional, liderança e por aí vai. Então esse é o grande desafio. Todos os demais desafios são derivados dessa sua capacidade de construir esse time campeão. E foi quando eu olhei e vi o seguinte, olha, menos de 1% dos cursos de administração e graduação e educação executiva, pós-graduação, menos de 1% desses cursos no Brasil possuem matérias ligadas a esse tema. Então eu pergunto meus alunos lá na imersão de oratória, dos 100 alunos aqui presentes, ou dos 50 alunos aqui presentes, quem aqui já teve que falar em público? 100%. Todo mundo já teve alguma vez na vida, desde a escola, falar em público. Quem aqui já fez um curso de oratória para te ajudar a falar em público? Aí cai ali para dos 50 alunos, uns 10 levantam a mão. Mas quem aqui fez um curso de oratória antes de falar pela primeira vez em público? Ninguém. Então essa é a grande tragédia do sistema educacional, porque a gente precisa de uma habilidade crucial, assim como a oratória, como todas as demais habilidades, que são aquelas que fazem a diferença no dia a dia, mas infelizmente as escolas, as faculdades, as famílias, as empresas não estão educando as pessoas para elas. Uau! O teatro ajuda? Ajuda, com certeza. Não é necessário você fazer teatro para conseguir falar bem em público, mas se você tem o objetivo de trabalhar sua desinibição, toda a questão de postura, gesto, expressão facial, memória, decorar, o teatro é uma excelente ferramenta sim. Ai, perfeito. Dá para começar por aí, então. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público e como elas podem fazer para vencer esse medo? Ótimo ponto. Eu escrevi um livro, que aliás eu trouxe de presente para vocês o livro. Uau, obrigada. Legal, Vamos. Eu tenho ele, eu comprei ele, mas eu comprei ele pela Amazon. E-book? Boa. Que bom, agora vou ter o também. físico. É que eu queria muito ler rápido e aí eu falei, então pô, você já leu esperar. O livro? Li, claro que eu li, mas boa. agora eu vou ter o físico e vou reler novamente. Muito bom. Então, na escrita do livro, eu percebi que fui buscar essa informação. Por que efetivamente nós temos... Qualquer pesquisa mostra que morrer não é o maior medo do ser humano. Às vezes a gente pensa, qual é o seu maior medo? Não, o maior medo é morrer. Às vezes é o segundo, às vezes é o terceiro, às vezes é o sétimo, dependendo da pesquisa. E o maior medo em todas as pesquisas aparece falar em público. Então seria o equivalente a falar o seguinte, Karen, você tem vontade aqui de falar em público? Não, acho que eu prefiro falecer. Porque que loucura. é o que a pesquisa está dizendo, ou seja, um medo maior do que o outro. O que realmente é uma coisa impressionante, mas quando a gente vai parar para ver, o medo na realidade é o do julgamento. Será que vai dar branco? Será que eu vou conseguir? Será que as pessoas, que tem pessoas mais inteligentes do que eu na plateia, vão achar que eu estou falando besteira? Então vai dar branco. Todo esse conjunto de receios, temores que acabam aparecendo na hora de falar em público. E aí eu fui buscar lá atrás, no entendimento da neurociência, do porquê que isso acontece. Então, resumidamente, nós temos hoje o mesmo sistema emocional no nosso cérebro dos nossos primeiros Homo sapiens sapiens. E isso, o racional evoluiu muito nesses últimos 300 mil anos. Mas o emocional é o mesmo. Então, quando você olha lá atrás, esses primeiros Homo sapiens sapiens, primeiros homens e mulheres das cavernas, quando eles iam caçar, o que vocês acham que tem a maior probabilidade de você sobreviver? Se você vai caçar em grupo ou se você vai caçar sozinho? Em grupo. Em grupo, um protege o outro. Se você vai caçar sozinho, é quase uma sentença de morte. É quase essa pressão que você tem de
Beleza, vai vir um tigre dente de sabre, vai vir um predador e eu não vou conseguir me proteger. Vem de trás, vem da frente, vem do lado. Então o efeito no corpo desses primeiros Homo sapiens sapiens é o mesmo efeito que nós vemos até hoje. É adrenalina, é cortisol, todos os hormônios do estresse. Só que hoje em dia nós não estamos mais tendo a necessidade de caçar, nós não temos o tigre dente de sabre vindo nos atacar. Que situação da vida moderna mais se assemelha com uma pessoa destacada do bando, sozinho, o bando separado e a pessoa na frente? Falar em público. Então os efeitos dos hormônios de adrenalina de estresse acontecem e ao mesmo tempo vem todos os pensamentos sabotadores, que são uma variação de eu não consigo, eu não mereço. Eu não consigo, eu não sou capaz, não vai ser possível, vai dar branco, ou eu não mereço, tem alguém melhor do que eu, vão me julgar. Então isso faz com que, joga isso tudo dentro de um caldeirão, faz com que a ausência de treinamento desde cedo, simplesmente vai lá na fogueira, começa a falar, e aí gera esse estresse, essa tensão, todo mundo olhando nos olhos. Será que vou conseguir concatenar bem as ideias? Isso faz com que apareça nas pesquisas como sendo o maior medo. Mas a boa notícia é que tem como enfrentar isso. E como que a gente enfrenta esse medo? Fazendo o curso de oratória do Vabo. Essa é uma das possibilidades, né? Só tem uma forma de você aprender a falar em público. Qual é a única forma? Falando. É claro que você pode fazer o curso e você vai aprender todas as técnicas, vai se preparar bem. É claro que você vai poder ler o livro, você vai poder ver alguém falando e vai pegar as técnicas de um bom orador, uma boa oradora. Mas se você quiser aprender a nadar, o que você tem que fazer? Você vai ler um livro, vai fazer um curso, vai ver o Gustavo Borges na piscina, mas no final do dia você vai ter que fazer o quê? Cair na piscina. Entrar na piscina, vai ter que cair na piscina para aprender a nadar. E é óbvio que se você entra na piscina sem nunca ter tido nenhuma orientação, vai afogar. Mas se você entra na piscina tendo técnica, dica, ferramenta, exercício, prática orientada, mentoria, certamente você vai ter uma condição muito melhor. Então é o que nós acreditamos em relação à oratória. Então, para lidar com o nervosismo, tem uma série de técnicas que vão desde, resumidamente, duas coisas principais. Primeiro, treinar exaustivamente aquela apresentação que você vai fazer. Então, se você faz pela 8ª vez a sua apresentação, com certeza vai ser melhor ou pior do que a primeira vez? Vai ser melhor. Vai ser melhor. E a 18ª vez? Muito vai melhor. ser melhor do que a 8ª. Então, por aí você já se coloca num treino, numa preparação. E antes de fazer a apresentação em si, tem alguns exercícios de gestão emocional aplicados à oratória que a gente recomenda. Por exemplo, poucos de nós tivemos a oportunidade de ter, seja na família, seja na escola, na faculdade, uma aula de como o nosso cérebro funciona, como as nossas emoções funcionam, consequentemente, como nós funcionamos. Então, um exercício simples é o seguinte: que momento que você começa a perceber, se auto-observando, que você está tendo efeitos físicos do nervosismo? Esse é um exercício de gestão emocional. Vou gravar um podcast com uma pessoa super especial que vai vir aqui no Receita de Sucesso Podcast. Tô sentindo que eu tô ficando nervoso ou nervosa porque essa pessoa tá vindo. Que efeitos físicos no seu corpo demonstram esse nervosismo? É o coração que começa a palpitar mais rápido, você começa a suar frio na mão, tem placas vermelhas no pescoço, começa a dar aquele brulho no estômago. Em algum momento você sai desse inconsciente, sai dessa atitude automática e começa a se auto-observar. Opa, senti aqui uma borboleta no estômago que não é uma borboleta boa. Eu tô sentindo que tô ficando meio, a pressão tá baixando um pouquinho. Então você traz para sua consciência. Isso naturalmente já te tira do automático. Já traz uma racionalidade, já traz uma consciência. Você começa a atuar a partir dali. E aí tem uma série de outras técnicas que a gente pode compartilhar. Essa é de imediato, você se auto-observa, você nomeia esse sentimento, que é uma coisa também difícil, que às vezes a gente... tô bem, tô mal, acabou. Você não desceu nenhum degrau. Tá, você tá mal, mas você tá mal o quê? Você tá ansioso, tá estressado, você tá decepcionado, frustrado. Cada emoção e sentimento desse vai variando a forma como a gente... Então, você está trazendo isso para sua consciência. E aí uma técnica muito boa que eu faço sempre quando eu percebo que eu estou nesse ambiente, não é porque eu hoje muitas vezes me apresento como especialista de oratória. E eu não gosto muito desse termo especialista. Eu prefiro apaixonado. Eu sou apaixonado, eu sou estudioso do tema oratória. Especialista não sei, porque eu acho que tem muito caminho ainda para ser percorrido no tema oratória. Então uma coisa que eu faço quando eu percebo que eu estou nervoso é, eu fecho meus olhos, começo a respirar, que é uma técnica básica de relaxamento, inspira profundamente, expira devagar,
e eu memorizo e lembro do melhor abraço que eu já tive na minha vida. A nossa mente, ela não diferencia o que é real do que é imaginário. Tanto é que, o que é a ansiedade? É sua mente no futuro. Você tá lá no futuro, por isso você tá ansioso, porque você tá tendo toda a descarga de cortisol, de adrenalina, de estresse no seu corpo, porque a ansiedade está lá no futuro, sua mente está lá no futuro, ela imagina que isso só está acontecendo agora, então a reação está acontecendo agora. Então você vai inverter isso, você vai tirar a ansiedade e vai lembrar do melhor abraço que você teve. Pode ser filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, namorado, o que for. Aquela pessoa que dá um super abraço, pode ser cachorro também, isso já tem comprovação também que o abraço do cachorro libera esses neurotransmissores, sinais químicos no cérebro, nesse caso do abraço, é a ocitocina. Então você vai substituir o hormônio do estresse pelo hormônio, pelo sinal químico do bem-estar. E isso, se quem está assistindo a gente agora, se estiver fazendo, depois escreve aqui pra gente, porque funciona. Você vai imaginar esse abraço e automaticamente vai ter bem-estar sendo gerado na sua mente, no seu cérebro, quimicamente. E isso vai diminuir o nervosismo. Então são algumas técnicas que funcionam bem. Recomendo que vocês façam, depois vocês me contam se funciona mesmo. Que legal. E você escorrega de vez em quando no vício de linguagem, alguma coisa assim ou não? Sim. Com certeza, com certeza. Não é porque, como eu comentei, não é porque eu sou professor de oratória e da onde surgiu, que foi que você perguntou também, surgiu porque eu senti a necessidade dos meus alunos e do meu time e não tinha muito acesso a conhecimento isso há 10, 12 anos atrás. Eu falei, então eu vou montar uma área, porque eu fiz um curso de oratória quando eu tinha 14 anos. Uhum. Meus pais investiram, eu morava no Rio, vim para São Paulo, fiz esse curso. Desde então eu tive a oportunidade, desde cedo, poder ir implementando isso. Eu fui reunindo as melhores técnicas, melhores práticas, melhores exercícios. E aí montei uma aula que os alunos gostavam muito. Recebo feedbacks até hoje de que é uma aula muito bacana. Essa aula se transformou no livro, se transformou em curso online, se transformou na versão expandida dela, na imersão. Mas não é pelo fato de eu dar aula ou já ter algum tempo mais exposto a isso que eu não vá escorregar de vez em quando. Isso, ser humano, certamente vamos cometer erros. A diferença do Vabo de hoje para o Vabo de 10 anos atrás é que hoje eu tenho mais consciência de quando eu cometo os erros. Eu consigo me observar, eu consigo me ouvir, eu percebo que eu usei um assim, que eu usei um tipo, que eu usei um né, que eu falei muito rápido, muito acelerado. Isso dificultou a compreensão das pessoas. Então, meu autoconhecimento da forma como eu falo aumentou. Mas isso não quer dizer que eu não vá cometendo erros. Certamente eu cometo menos do que antes. E daqui a 10 anos eu espero estar cometendo ainda menos do que hoje. Mas é questão de prática, questão de observação. Perceber o que você está falando, como você está falando, para que você possa falar cada vez melhor. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Josiel. O Vabo, ele falou que ele fez um primeiro curso de oratória com 14 anos. Com qual idade você recomenda uma pessoa fazer o primeiro curso ali de oratória? O quanto antes. O quanto antes. Na realidade, deveria ser uma matéria na escola. É o que eu acredito e é o que eu defendo. Eu não sei vocês, mas essa foi mais uma semana que eu não precisei usar as 5 fases da mitose. Vocês precisaram usar esse Não. Não. Fórmula de Bhaskara. Usaram essa semana? Também não. A importância da mitocôndria e da reprodução dos fungos? Também não. Mas quantas horas da nossa vida nós dedicamos a esse tipo de conteúdo? Não que eu considere que exista algum conhecimento inútil. Todo conhecimento é válido. Mas esses conhecimentos, da profundidade técnica que nós fomos obrigados a estudar, é muito pouco útil para o nosso dia a dia. Talvez fosse importante dar uma enxugada, que mantém esse tema, mas não tão profundo, e o tempo livre você ensina oratória, gestão emocional, autoconhecimento, trabalho em equipe, educação financeira e por aí vai. Uma série de temas que nós consideramos que talvez sejam mais relevantes para qualquer profissão. Porque o biólogo, o químico, o médico, talvez tenha que entrar no detalhe lá da mitocôndria, da mitose. Mas as demais profissões, todas vão ter que trabalhar em equipe, todas vão ter que se comunicar, todas vão ter que se autoconhecer, todos vão ter que gerenciar o seu tempo. Então essas habilidades comportamentais servem para qualquer profissão. Então, na minha visão, deveria ser o quanto antes. Então, para quem está assistindo a gente, seria o ideal que tiver a oportunidade de ter um filho, uma filha, alguém da família e expor essas crianças, esses jovens, esses adolescentes a esse tipo de conteúdo o quanto antes, seria o ideal. Ontem mesmo eu dei uma mentoria para uma ONG que faz um trabalho maravilhoso, que é o Olhar de Bia, inclusive tem parceria lá com o G4, e a média de idade era 15 a 16 anos. Então eu tive a oportunidade de fazer um pouco desse give back, de poder retornar aquilo que eu aprendi com 14 anos. Eu tive a oportunidade lá, o pessoal de 14 a 16 anos, alguns um pouco mais velhos também, a participar e ter acesso a esse conteúdo que certamente vai ser um diferencial na vida desses jovens.
E na faculdade, já há mais de 12 anos, eu tenho a oportunidade de ter alunos ali de 17 a 21 anos. Então, pelo menos, eles já estão ali nessa trilha. Olha que legal. Eu te perguntei isso do teatro, porque isso foi um fator que... Foi um fator decisório para mim colocar os meus filhos no colégio onde eles estão hoje. Ela falou, olha, aqui o teatro ele se faz muito presente. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Porque dá essa sensação de, olha, as pessoas estão me vendo. Isso, no empreendedorismo, ajuda muito, né? Você se comunicar melhor, você dá 10 passos à frente do seu concorrente. Muito. Então, eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu te perguntei. Tem 2 estratégias excelentes para desenvolver people skills, que são as habilidades comportamentais socioemocionais. Artes, teatro, uma das artes, e esporte. Então, Legal. no esporte, olha a quantidade de habilidades que uma criança, um jovem, um adulto desenvolve. Disciplina, resiliência, trabalho em equipe, liderança, tem que lidar com a frustração de uma derrota, tem que unir o time para conseguir atingir o objetivo, tem que se autoconhecer para saber em que posição melhor você joga, como é que você exerce isso dentro e fora de campo, de quadra. Então, tanto o esporte quanto a arte são excelentes ferramentas. Olha que legal, fica a dica aí, ó. Todos os pais, então, deveriam colocar seus filhos sempre em alguma posição, em alguma área que tenha artes e também esporte envolvidos, que vai desenvolver aí 2 grandes habilidades, né? E uma terceira, acrescentando, que é meditação. Uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de inteligência emocional. Eu aprendi a meditar quando eu tinha 29 anos de idade. Gostaria de ter aprendido mais cedo. Minha filha agora está fazendo 3 meses. Acabou de nascer. 3 meses de vida. Parabéns, sim, lembro, que sim. legal. E aí, eu pretendo ensinar quando ela tiver lá por volta de 2, 3 anos de idade. Então, é impossível que ela não seja um ser humano melhor do que eu, porque ela vai ter 26 anos de vantagem ao praticar arte, esportes e meditação, que são 3 ferramentas cruciais para desenvolver o ser humano. Sensacional. Legal. Quais são os principais vícios de linguagem? Eu não sei se foi de você que eu ouvi que o primeiro passo para a mudança é você ter consciência do comportamento. Então, eu não sei que eu não sei. Acho que seria isso. Eu percebi que eu tinha vários vícios de linguagem nos primeiros episódios do podcast. O quanto eu tinha vício de linguagem. Porque daí eu tava olhando todo o episódio para ver onde eu acertei, onde eu errei. Falei, caramba, eu tenho muito vício. Eu não tinha a menor consciência de quanto vício eu tinha. Então, tomei consciência. Quais são os principais... Então, para tomar consciência, eu preciso me atentar a alguns detalhes. Quais são os principais vícios que eu tenho que me atentar para saber se de fato eu tenho um problema de oratória? Perfeito. Para você melhorar qualquer coisa na sua vida, o primeiro passo é você tomar consciência disso. O segundo passo é você querer. Porque eu sei que eu tô mal nisso, mas vou empurrando com a barriga. Então, tem que querer. E o terceiro passo é acreditar que você consegue. Porque às vezes você tomou consciência, você quer, mas não vai dar. Então acreditar. Só acreditar não é suficiente para conseguir. Mas não acreditar é suficiente para não conseguir. Então você precisa acreditar. E aí você vai buscar ajuda, vai correr atrás, vai estudar, vai se envolver, vai ter mentoria, livro, vai praticar e vai melhorar. Então, principais vícios de linguagem hoje, tem a lista desses vícios de linguagem. Né, tá, tipo assim, veja bem, cara, na verdade. Na verdade é legal. Tudo que eu falei até agora é mentira. Na verdade é o que eu vou falar a partir de agora. O que mais tem? Vamos dizer, no que se refere, basicamente, viu. Em São Paulo tem muito isso. A pessoa começa falando viu, e aí começa a falar. Tem a pessoa que começa a frase com não. Já viram pessoas que respondem Muito, não? eu faço isso. Você fala assim, ó, Jussiel, você gostou de gravar lá com o Vabo? Não. Gostei sim. É louco, parece o Chaves, né? É totalmente contraditório. O que você quer dizer com faço isso? Você quer dizer, não é que eu não gostei de gravar com o Vabo, não, vírgula. Gostei sim. Isso quer dizer o não nessa frase. Não tem sentido. São qualquer elemento que não tem a ver com o conteúdo, simplesmente entrou a palavra ali e aquilo não faz. O mais comum é o né e o tipo assim. Esses são os mais comuns. Que é no meio da frase. E tem os do início e do final. O início é começar a frase com bem, bom ou então. Já viu a pessoa? Bem, pessoal, estamos aqui. Então, vamos começar a gravar o podcast. Isso é um vício de linguagem também. Não tem necessidade de começar com bem, bom, então. Você simplesmente cumprimenta a plateia e começa a falar. E terminar com então é isso. Já viu isso eu tenho muito. O podcast, os primeiros. Final de reunião. Então é isso. Então Cara, é eu isso. faço muito isso, hein? A partir de hoje, todos que estão assistindo a gente estão cientes, agora trouxemos para a consciência, de que você não deve terminar sua fala jamais com então é isso.
Você vai substituir isso por um bom planejamento para você fechar o seu discurso, sua reunião, seu podcast. Uma frase inspiradora, uma pergunta para reflexão, uma mensagem otimista, um call to action, que é aquela chamada para ação. Então, se você gostou, compartilhe o vídeo. Muito obrigado. Então, como disse Einstein, a oratória é muito importante. Muito obrigado. Então, você fechou com uma frase inspiradora. E você? Você também quer desenvolver sua oratória? Muito obrigado. Uma pergunta para reflexão e agradecimento ao final. Quando você falou obrigado, encerrou. Não precisa ter o então é isso. Não precisa. Eu vejo uma também que é... sempre que eu vou conectar uma linha de raciocínio, eu dou uma atrasada e aí solto essa. Esse também é um puto... Esse é forte. Esse até tem um nome técnico para ele chamado som preenchedor. Porque você não quer fazer aquele silêncio, que é o que eu acabei de fazer agora, essa pausa, para você continuar falando. Faz um som preenchedor, que normalmente é o é, quem é do sul faz o ou alongamento de palavras. Que eu vim aqui para falar com vocês hoje sobre oratória. Então, esse alongamento de palavras, ou é ou são sons preenchedores. E tanto para o vício de linguagem quanto para o som preenchedor, a dica fundamental é respirar. Fazer pequenas pausas, meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, e então continuar falando. Essa pequena pausa para não deixar entrar esse caco, esse ruído na comunicação que perde credibilidade de quem está te assistindo. Não. Perfeito. Ô Vabo, a oratória, para essas questões de vícios de linguagem, ela ajuda muito, mas para aquelas pessoas que falam muito devagar, também que você fala, meu Deus, isso ajuda também? Com certeza, porque sabe aquele professor da época da escola que ele falava bem devagar, num tom de voz bem baixinho, que no final da terceira frase todo mundo já dormiu e não aguenta mais assistir aquela aula. Tem que usar o tom de voz para brincar com esse tom de voz. Você, vou contar um segredo para vocês. Aí você abaixa um pouco o tom de voz. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Você fala um pouco mais alto. Você vai lançar um nome próprio de alguém. Por isso que, como é que o Faustão faz? E agora, com vocês, Karen! Aí dá aquele grito. Jussiel no... Então, dá o grito para poder gerar emoção. Então, brincar com esse tom de voz. Saber a velocidade certa para não falar nem rápido demais, que perde clareza, nem devagar demais, que as pessoas dormem. Então, encontrar esse ponto certo e brincar com a entonação certamente vai dar mais ênfase. Por exemplo, uma técnica boa de entonação é você quer destacar alguma coisa. Pessoal, isso é muito importante. Toda vez que você quer destacar alguma coisa, você fala as sílabas. Eu estou aqui hoje nesse podcast Receita de Sucesso. Estou destacando, dando uma ênfase para o nome do podcast. Perfeito. Então, tem que usar, dá para brincar bastante. E é impressionante, a gente que participa de muitos eventos do G4, teve a palestra que você fez lá, e aí eu vou falar uma percepção minha que eu compartilhei com outras pessoas, e todos concordaram. Não necessariamente, às vezes, quem tem a melhor oratória tem o melhor conteúdo, e vice-versa. Só que fica muito claro, se você fizer uma pesquisa, qual foi a melhor palestra? Aquele que teve uma maior presença de palco. Por exemplo, a tua palestra foi 1 hora e pouquinho, que o tempo voou. Agora teve pessoas lá de Harvard, cara, que você tava ali, a galera já tava no celular, dispersa. Por quê? Não porque o palestrante é um puta de um conteúdo, cara, especialista, mas ficou cansativo. Olha a importância de uma boa presença de palco. E é por isso que você falou, não deixou o conteúdo cansativo. Né? Tem muito isso, né? Muito. A imagem que a gente utiliza é a imagem de um carro de Fórmula 1. Então imagina um carro de Fórmula 1 em que você e o seu conteúdo são o piloto. E o carro é a sua oratória. A forma como você se comunica. Então imagina que você tem um piloto espetacular, que é, ou seja, uma pessoa maravilhosa, Harvard, um conteúdo maravilhoso no pior carro de Fórmula 1. O que vai acontecer? O melhor piloto no pior carro não vai conseguir ter muito sucesso. Agora eu penso o oposto. Um piloto mais ou menos num super carro. Um piloto mais ou menos num super carro tem mais chance do que um piloto espetacular num carro ruim. Então, um bom conteúdo, ele é atrapalhado por uma forma ruim, por uma oratória ruim, por um como comunicar ruim. Mas um conteúdo ruim pode ser melhorado por uma forma muito boa.
Agora, é óbvio que se você tiver um conteúdo espetacular e uma oratória espetacular, a forma de transmitir espetacular, aí você vai ser campeão. Então essa é a nossa ideia. A ideia é, o conteúdo normalmente você já é apaixonado, você já gosta, você já se aprofunda. Então use essas técnicas de oratória para você se transformar então no melhor do mundo naquilo que você se propõe a fazer. Qual a importância da comunicação, de falar bem? Tem pesquisas que mostram a tua taxa de êxito, as pessoas que mais ganham dinheiro são os melhores comunicadores. Tem alguma pesquisa nesse sentido? Tem muita pesquisa. Em última análise, o que acontece é, se você se comunica bem, significa que a sua mensagem, tanto em termos de conteúdo quanto da forma, está chegando até o seu interlocutor. Se a sua mensagem chega bem, de forma cristalina, sem ruídos, até o seu interlocutor, seja ele um cliente, um time, um sócio, um investidor, um potencial pessoa para trabalhar com você, significa que você está mais próximo da pessoa te entender. E se a pessoa te entende, você está mais próximo de fazer aquilo que você quer, conseguir o que você quer. Logo, comunicar-se bem é diretamente proporcional a você realizar seus sonhos, você bater suas metas, atingir seus objetivos. Então, um líder que não se comunica, que não se dedica, é 9 vezes menos propenso, essa é uma pesquisa de Harvard, inclusive, 9 vezes menos propenso de conseguir se conectar com o seu time. Porque a comunicação, não adianta só se comunicar. A comunicação é um meio para você se conectar com quem você está falando. E, de novo, principais interlocutores. Pode ser família, amigos, pode ser cliente, pode ser time, pode ser palestra, público em geral, pode ser investidor, pode ser o que for. Se você se conecta pela sua comunicação com a plateia, você tem mais probabilidade de influenciar positivamente e, consequentemente, atingir seu objetivo. Legal. Quais são os 3 pilares da comunicação? Sei que são 3. Palavras, entonação e fisiologia. Vamos falar um pouquinho disso que eu acho muito importante, muito interessante. Vamos embora. Esse foi um estudo do professor Albert Mehrabian, em que ele destacou os 3 principais elementos da comunicação. São 2 pilares básicos, que é o falar e o ouvir. Dentro do falar, que é quando eu estou me comunicando, são esses 3 pilares que você citou. Palavras, que é a linguagem verbal. Tom de voz, que é a entonação, como é que eu uso, brinco com a voz, como a gente falou agora há pouco. E linguagem corporal, postura, gesto, expressão facial. E a gente acredita, muitas vezes, que o conteúdo é o mais importante, que a linguagem verbal é o mais importante, mas não. A linguagem verbal, as palavras, de acordo com esse estudo, representam apenas 7%. 7%. 93% da comunicação, ela acaba acontecendo de forma não verbal, que é a soma do tom de voz com a linguagem corporal. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês que talvez fique mais fácil de pegar, que é o seguinte. Pessoal, eu queria dizer aqui para vocês que uma grande alegria para mim estar aqui nesse podcast maravilhoso. Podcast realmente não tinha outro lugar que eu queria estar aqui agora. Felicidade realmente gigante. Claro que não, gente. Estou super feliz de estar aqui nesse maior podcast do Brasil, com esse casal lindo, maravilhoso que está aqui me entrevistando. Ou seja, as palavras foram praticamente as mesmas. Mas tem diferença do tom de voz e da linguagem corporal? Muita. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente poder sempre trazer o máximo possível. Eu falo com meus alunos que de todas as 50 mil técnicas que existem, que um paralelo é igual dirigir carro, no início você fala, nossa, tem que passar marcha, tem que frear, acelerar, tem que olhar o retrovisor, passar seta, virar o volante, um monte de técnica. Mas hoje em dia todo mundo que dirige rapidamente ficou uma coisa já automatizada, você já não precisa mais pensar para mexer o carro. Mesma coisa na oratória. No início parece que é muita técnica e realmente são muitas técnicas. Mas conforme você vai se ambientando, praticando, recebendo feedback, gravando em frente ao espelho, isso vai internalizando em você. Então eu digo que dessas técnicas todas, uma técnica para mim vale metade, quando eu estou numa banca avaliando, metade da nota é essa técnica. A outra metade são todas as outras. E a técnica que para mim vale metade da nota é você simplesmente demonstrar o seu entusiasmo, sua energia, sua vontade de estar ali na frente do que você estiver fazendo. Pode ser um podcast, pode ser uma aula, uma palestra, uma reunião, uma conversa 1 a 1 ou 20 mil pessoas na plateia, não importa. E mesmo se você é uma pessoa mais tímida ou mais quieta, você tem como demonstrar o seu entusiasmo do seu jeito. Ao fazer isso, já é metade do caminho para se conectar com a plateia. Do que aquela pessoa que está ali, meio sem vontade de cantar uma bela canção, meio desanimada, meio olhando para o chão, lendo. Isso já perdeu credibilidade. Então coloca entusiasmo, coloca energia, sorriso na voz, brilho nos olhos. Isso é, para a oratória, meio caminho andado. Que legal, que legal. Existe
É que assim, eu vejo muitos palestrantes, eu gosto muito quando eles sabem conectar boas piadas no momento certo, na hora certa. Não necessariamente você precisa ser um palestrante que tem que inserir piadas, ou aqueles também que encerram o chave de ouro sempre com uma, como é que é o nome? Com uma história, né? Que, conecta demais. Para fazer uma apresentação de impacto, então você deveria ter entusiasmo, né? Se atentar aos vícios de linguagem, e que mais? Você acha para ter uma mega apresentação? Treinar bem o início e o fim. Tá. E as transições. Porque é um discurso, uma apresentação é início, meio e fim. O início você começou bem, criando conexão, despertando interesse. Transicionou bem para o meio, que é o conteúdo que você tem para falar. Transicionou bem para o fim, e no fim você fechou com aquelas técnicas que eu comentei. Ó. Frase inspiradora, mensagem otimista, pergunta para reflexão, chamada para ação. E no meio você vai rechear com histórias. Porque quando você conta histórias, e pode incluir o humor na história, pode incluir o suspense, pode incluir elementos da sua própria vida, porque isso gera vulnerabilidade, gera conexão, as pessoas se conectam com histórias. Quando você conta uma história, você está acessando o imaginário, o inconsciente. As pessoas fazem um transporte narrativo, ou seja, elas se colocam, se transportam para a narrativa da história, torcem pelo protagonista, querem enfrentar o vilão. É por isso que a gente gosta muito de livros, de séries, de filmes, porque a gente sabe que aquilo tudo ali é ficção, mas a gente chora junto, a gente fica com raiva junto, a gente torce. Então, na sua apresentação, é importante considerar também esse storytelling. E tem uma série de técnicas também para você conseguir estruturar a sua história de forma a aumentar a chance da plateia se conectar. Porque, em especial, você está trazendo emoção. Pode ser a emoção da raiva, emoção do suspense, emoção do riso, da felicidade, da alegria de rir daquela situação, de ter um plot twist, né, que é aquela reviravolta, tá todo mundo indo para um lado, do nada você fala uma outra coisa, as pessoas se conectam com isso. Então, isso aumenta bastante a sua capacidade de ter a atenção da plateia. E claro que é fundamental você entender quem é a plateia. O que eles ganham ao te ouvir? Qual que é o perfil? Por que eles estão ali obtendo a atenção e por que você deve ser ouvido por eles? Então, quando você faz esse seu dever de casa e se conecta bem com a plateia, isso também já aumenta bastante a chance da sua mensagem chegar bem. Vabo, existe um curso, por exemplo, já fiz um curso de oratória. Vamos imaginar que eu já consigo falar bem em público. Mas eu quero estruturar uma palestra, uma apresentação de alto impacto. Tem um curso específico para isso? Provavelmente você deve encontrar, sim. Deve encontrar. Porque fundamental é ter as técnicas iniciais básicas, intermediárias e avançadas. Então você começa com o básico da oratória, tem uma parte intermediária que a gente chama que é o improviso, que é como é que você lida com situações que você não está esperando e você tem que sair falando, então tem improviso, até essas mais avançadas em que você começa a usar storytelling, começa a colocar emoção, saber a piada certa. E aí você pode depois, eu não sei se seria mais um curso, mas seria talvez uma consultoria de designers ou de pessoas especializadas que vão te ajudar a montar uma apresentação específica. Mas, por exemplo, no nosso curso de oratória, a gente ensina melhores práticas de apresentação em geral. Como é que você monta o slide, como é que você se posiciona em relação ao slide. Mas agora você tem o slide pronto, você tem as histórias prontas, você quer só colocar isso no quebra-cabeça para conseguir estruturar de uma forma melhor para passar isso para alguém. Talvez você consiga encontrar pessoas especializadas que vão te dar uma consultoria para uma apresentação em específico, que é uma das apresentações mais importantes da sua vida. Então você vai treinar bem e vai ter o apoio de profissionais para te ajudar. Perfeito. E vamos imaginar que eu tenho um time que eu quero que eles performem melhor. A comunicação às vezes está legal, eles estão conseguindo explicar muito bem o produto, mas não está tendo uma taxa de assertividade ali para a efetivação da venda. Vabo, existe um curso para isso? Quero colocar meu time comercial lá para fazer um curso rápido de oratória para melhorar a performance deles na apresentação. O nosso curso atende isso, com certeza. A nossa imersão é um dia inteiro, uma turma de 30 pessoas, em que eu vou ver as pessoas falando e vou dar feedbacks personalizados para cada pessoa. Tem vício de linguagem, tem maneirismo, tá usando a voz certa, o olhar, gesto, postura, expressão facial, sabe colocar improviso, tá utilizando histórias para aumentar a chance de se conectar com a plateia, estruturou bem o conteúdo. Todo esse conteúdo ele tá disponível, pode ser para time comercial, pode ser para empreendedor, para executivo, para qualquer área. É uma habilidade fundamental. Se eu removo esses cacos, esses ruídos da comunicação, eu vou aumentar a chance do meu cliente ou do meu interlocutor entender a minha mensagem. Perfeito.
Legal demais. Gente, lembrando que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar seu portfólio, a Monteiro atua com estratégia através de carta de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem a possibilidade de vender a sua carta após a contemplação. A Monteiro faz uma gestão estratégica através de lance. Após a contemplação, essas cartas valem ouro no mercado, porque elas dão acesso imediato a um custo efetivo total mais barato que um financiamento. Então o investidor pode vender essa carta, não paga mais parcela, realiza o lucro e pode reinvestir novamente. Ou pode utilizar essa carta de crédito para alavancar patrimônio. De que forma? Aplicando o conceito da autoquitação, tão disseminada por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde você compra um imóvel com a carta de crédito, aluga esse imóvel, o valor do aluguel você usa para pagar as parcelas. Com isso você está fazendo o quê? Colocando terceiros, outras pessoas, para pagar pelo seu patrimônio. Quando você terminar de pagar, você vai ter aí um patrimônio valorizado, gerando renda passiva e vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Procura o pessoal da Monteiro, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveita e compartilha esse episódio, olha como é que você erra, olha como é que você cai nessas coisas. Compartilha esse episódio. Difícil tá com o cara aqui. É muito difícil. É difícil, hein? Olha, cara, como... E aí eu tenho consciência, mas mesmo assim, às vezes a gente escorrega e faz, né? Mas você teve consciência, isso é o mais importante. Respira fundo, toca o barco e evita que na próxima tenha de novo respirando, fazendo pausa. Vamos fazer do jeito certo agora. Compartilha esse episódio com outras pessoas que você quer dar acesso a essas informações que vão ser de extrema valia no seu dia a dia. Aí, ó. Tá aprendendo. Aí, boa. Ficou sensacional. Uma das últimas perguntas aqui, porque até pra gente encerrar, quem hoje você considera ser os melhores oradores, comunicadores da atualidade? Tem alguém que você se inspira, que você gosta, que se comunica super bem? Tem. Tanto da história quanto atualmente. Então, quando a gente vai fazer algumas análises de grandes oradores da história, nós temos Steve Jobs. Tem, inclusive, livros que mapearam e destrincharam cada um dos lançamentos que ele fez de iPhone, iPad, iPod e diversas técnicas que ele traz. Isso é uma coisa que no curso a gente comenta também. Churchill também tem uma série de filmes e livros que analisaram os discursos deles. E atualmente eu vejo Oprah, muito boa também em oratória, e Michelle Obama também. Todas as falas dela são espetaculares. Então, são esses 4 que hoje eu considero como sendo grandes nomes e que a gente sempre tem algo a nos inspirar. Tony Robbins, gosta? Gosto. Tony Robbins também, ótimo orador, ótimo professor. E para quem já participou dos cursos dele, ele faz algumas magias. E que na realidade não tem nada de magia, é 100% técnica de neurociência e programação neurolinguística. Ele fala muito sobre... Eu toquei no Tony porque eu vi uma passagem que ele fala justamente isso, que as pessoas mais bem-sucedidas, né? Não sei se foi um estudo que fizeram, o melhor advogado, melhor médico, na verdade se comprovou que eram os melhores comunicadores. Ele se comunicava melhor. Então ele falou assim, as pessoas mais bem-sucedidas se comunicam muito bem. E ele falou que foi uma crença que foi enraizada quando ele era criança. Ele falou, cara, aquela professora mudou minha vida. Porque eu era aquele cara totalmente desorganizado, barulhento, mas era ali o centro das atenções. Aí um dia ele ficou, ela falou, você vai ficar um pouquinho depois das aulas. Já ouviu isso? Vai ficar um pouco depois da aula. Daí ele falou, ixi, agora, né, tô em problema. E ela falou assim, você sabe por que você tá aqui? Daí ela falou assim, porque eu fiz bagunça, porque eu sempre chego, a galera tá sempre, né, ali e tal. A gente começa a conversar. Ela falou assim, não. Então você não percebeu, mas você é um grande comunicador. Você é um cara da comunicação. Então nunca se esqueça disso, você é um excelente comunicador. E ele falou que ele pegou aquilo pra ele, então hoje ele se define como um comunicador. Então por isso que eu citei o Tony, e eu acho ele realmente assim incrível. E mostra o próprio matéria-prima do trabalho dele, que é você ressignificar crenças. Então essa professora plantou essa crença possibilitadora nele, e ele acreditou nisso e desenvolveu a carreira dele em cima dessa crença. Quando muitas vezes a gente acaba recebendo crenças limitantes, o que atrapalha na nossa carreira, o que gera o problema da oratória, que é eu não consigo, eu não quero, não vou ser capaz, não mereço, tem alguém melhor do que eu. Essas crenças limitantes, de acordo com a própria tese do Tony Robbins, podem ser substituídas por crenças possibilitadoras. Ele tem um vídeo dele que ele pegou um gago e o cara se tornou... E aí ele abriu um evento do Tony para, sei lá, 30 mil pessoas. O cara que era gago e fez uma mega de uma apresentação. E ele trabalhou a gagueira, mas ele fez muito... que estava lá no subconsciente, tinha uns traumas envolvidos, umas crenças envolvidas.
Tem esse vídeo na internet, é muito legal. Isso aí, por trás de todo comportamento existe uma crença. Se você quer mudar um comportamento, primeiro você identifica e muda essa crença. E o comportamento vai ser uma consequência natural. Legal demais. Vabo, onde o Sensacional. pessoal pode te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @vabo23, V de Vitória, A, B de bola O, 23. E também deixar aqui uma recomendação de um blog que eu gosto muito, é um blog que eu sempre consulto em relação a livro, TED, série, podcast, categorizado por tema. Chama blogdovabo.com. É o meu blog. Fica aqui a sugestão também para quem Top. quiser. Ou no G4, né? G4 Educação também. Você Temos participa. lá a imersão de gestão de pessoas, a imersão de oratória, em parceria com o G4. Então, quem quiser também me dar a honra de ser meu aluno ou minha aluna, vai ser um prazer encontrar vocês lá. E seriado, filme, indicaria algum seriado, filme, livro? O livro tem o seu, né? O poder... Falar Falar em público é pra você. Boa. Indico, tem vários. Então, nesse blog que eu comentei, tem todos os livros, filmes e séries que eu já vi na vida e livros que eu li na vida estão organizados lá por tema. Só de oratória tem mais de 15 sugestões de livros, de TEDs, de filme, de série. Tem muita coisa boa. Show, maravilha. Tarefa pra casa. Tarefa obrigatória pra casa. Vabo, obrigado pela Obrigada, sua participação. Vabo. Foi incrível. A gente deixou de fato uma receita aqui pra quem... Só de ouvir esse podcast, a pessoa já vai sair, sei lá, talvez 90% na frente de muita gente. Dá pra colocar em prática. Mas agradecer demais. E quem quiser mais informações, procurar o Vabo, blog do Vabo, ou acessar Instagram o Vabo, também. Instagram, para ter acesso aí a essa imersão que, com certeza, se comunicar bem, representa estatisticamente mais sucesso. Então, todos deveriam ter um curso de oratória. Perfeito. Inclusive nós. Inclusive nós. Estão convidados, estão intimados. Obrigado pela oportunidade. Sou fã do trabalho que vocês fazem. Obrigado. Uma honra poder participar. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.